Olá, pessoal. Vocês pediram, tá aí, audiência completa de ontem, 25/5/2023, com o Jorge no banco de réu. Vou passar para vocês aqui, pessoal, um por um dos depoimentos, e por final vou deixar, acho que talvez eu deixar o do Jorge no final, eu passo no meio, para vocês verem como novamente mente esse homem. Certo, pessoal? Então, aguarde. Já vou passar daqui já. Antes de tudo, pessoal, se inscreva aí embaixo no nosso canal, se inscreva, compartilhe, acione o sininho, ajude a engrandecer o canal, é muito importante, pessoal. Isso nos ajuda muito. Conto com vocês todos aí. Compartilhe esse vídeo, mostre a todos o Jorge sentado no banco de réu. Então já vai começar, pessoal, para vocês saberem, a audiência de julgamento de calúnia e difamação do réu Jorge Caetano dos Santos Sírios. Só que eu queria pedir um favor a vocês. Deixe embaixo depois o que vocês acharam, o que vocês têm a dizer sobre o julgamento, o que vocês acharam dos depoimentos, o que vocês acharam da fala do Jorge, da testemunha de defesa do Jorge veio falar. Certo, pessoal? Assim que passar a apresentação do meu canal, nós vamos começar a sessão de ontem. Pessoal, antes de começar a mostrar os vídeos, vou passar rapidinho para vocês verem aqui uma ata da reunião de lá. Eu vou ver se eu consigo sair aqui para deixar só... Não, vamos trazer assim que ficaria melhor. Vamos ver se consigo aumentar mais um pouco aqui. Vamos lá, ficou muito grande, eu acho. Mas eu acredito que vai dar para ver aqui. Então, vamos lá, pessoal. Poder Judiciário do Paraná, Comarca Guaratuba, Vale Criminal, tal, a data, o endereço de lá. Termo de audiência, data, horário, local, 25 de maio de 2023, às 13h30. Modalidade semipresencial. Auto, o número do auto está ali para quem quiser acompanhar. É 000-4409-59-2022, 816-00-88-10943, ação penal procedente sumário. Juíza doutora Marisa de Freitas, tem que agradecer ela por dar a oportunidade da gente poder falar, né? Sem ser obrigado a falar o que eles queriam. Tá, os advogados, nosso doutor Thomas Chinasso, acho que é esse que pronuncia, um gigante, a doutora Gabriela também, eles são da Advocacia Figueiredo Basto, dois gigantes, nossa, nem tenho o que dizer sobre eles. Os advogados de defesa do Jorge, doutor Sênios Abdon, acho que é Dias, e doutor Rosirene Caetano dos Santos, será que é parente do Jorge Caetano dos Santos? No caso, quem está fazendo a queixa-crime, Beatriz Cordeira Baggio, David dos Santos Soares, Ailton Bardelli Soares, dos Santos, desculpe, Celina Cordeiro e Oswaldo Marceneiro, que sou eu. Acusado Jorge Caetano dos Santos, testemunha. Nossa testemunha foi o grande Ivan Alexandre Mizanzuki. A testemunha do Jorge foi o Paulo Sérgio Makovic, o promotor que foi do caso, o Washington Le Abi, da PM, Rafaela Luana Paula Abid Neves Fernandes e Gabriela Paula Abid Neves. Grave esses dois nomes. Abid Neves, filha do Capitão Neves. O que será que ela tem para falar, hein, pessoal? Josimar Antônio Machado e Marcelena Abid, deve ser parente também ali junto dos Abid. Bem, foi aberta a audiência, né, pessoal? Eu não vou entrar muito. Aí foi acima nominados, ausente a testemunha de defesa de Josimar Antônio Machado, ele foi intimado, mas não compareceu, e a sessão foi aberta, né? No caso, o advogado dele desistiu da testemunha de Rafaela Luana Abid Neve
e Fernandes e Gabriela Paola Bidimed, Josimar Antônio e Maria Helena. Bem, essa decisão, eu vou falar depois para vocês porque ele desistiu das filhas do coronel, para não prolongar muito agora. Então, os depoimentos foram gravados e juntados na folha do processo, conforme está ali, está o número do processo, o número das folhas, tudo, para quem quiser acompanhar. Quem quiser, pessoal, no link, tem no meu perfil, tanto no Instagram como do Face, acho que do YouTube também, Facebook, tem um link. Se apertar esse link, vai levar vários outros links, vai levar a essa ata e também o processo sobre o Diógenes. Certo, pessoal? Então, falou ali, a juíza proferiu, chamou de testemunha, falou tudo, assinou, doutora juíza de Direito, Marisa de Freitas. Tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Acho que é a folha 2. Está dizendo ali que desistiu, o depoimento foi gravado, acho que é igual à segunda parte. Certo, então, pessoal? Então, para vocês entenderem, eu vou dizer aqui para vocês, a juíza perguntou, né, qual testemunha falta? O advogado lá disse, falou o nome das duas filhas do Neve, a juíza perguntou, mas elas têm para falar sobre o caso? Ele falou assim, tem, ela tem uma coisa para falar que o pai dela falou para elas. A juíza falou, quem falou? O pai dela? Pô, pessoal, o pai dela não estava lá. O pai dela falou para elas. A juíza falou, pô, mas o pai dela não está aqui, o pai dela... Que validade vai ter isso? Aí, eu não quero entrar nesse mérito, porque virou até gozação, né, pessoal? O pai dela falou para ela. O ilustre Capitão Neves, o torturador que torturou nós. Elas até falaram que abriu um processo com a gente, quando a gente falasse que o pai dela é torturador. E se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a notícia que teve esse homem. O jeito que ele morreu. As penas que estava pagando. Certo, pessoal? Não vamos entrar nesse mérito também. Então, vamos lá aos depoimentos. Talvez, pode ser que eu não traga nas ordens, mas vou trazer primeiro da dona Beatriz, da dona Celina, uma guerreira. Parabéns, dona Celina. Vamos lá, pessoal, ver da dona Celina? Cansei de ser injustiçado. Então, resolvi entrar com essa ação, porque ele nos acusa, me acusa principalmente, ele tem uma fissura por mim, me acusa de, nos anos, lá pelo começo dos anos 80, ser responsável pelo sumiço de 28 crianças que estavam desaparecidas, eu era responsável por isso. Mas, Celina, explica para mim, assim, a senhora falou que ele parece ter uma fissura por mim. Porque O que a senhora toda hora ele está acusando eu em redes sociais. Inventa histórias, e que eu era amante do pai dele. O pai dele era muito amigo do meu marido, frequentava a minha casa, vivia reclamando dos filhos, da esposa. Entendi. Separou, então, por isso. Entendi. Porque ele tudo sou eu, tudo é a Celina. A Celina Bage é amante do meu pai. A Celina Bage, eu não sei o que ele tem por mim. É um ódio gratuito. Eu nem convivi nunca com ele, assim. Eu entendi. Com os pais, sim. Ok, muito obrigada. Doutor, pois não? Celina, até essa fala do senhor Jorge, você foi uma quadrilha, contava que ele desapareceu. É verdadeira? Hã? Ela é verdadeira? Imagina que é verdadeira. Eu sempre cuidei de crianças de creche. Hoje em dia, as crianças que eram da creche são homens, me abraçam na rua, choram de tristeza de tudo que nós passamos, e eram criancinhas e cresceram com isso na cabeça, sabendo que eu toda a vida só cuidei de crianças gratuitamente, porque eu nunca ganhei nada com isso. Em algum momento, ela foi investigada a respeito desses sumiços, crianças, acusada oficialmente pelo Ministério Público. Não. E essas falas do senhor Jorge, impactaram a honra, viram? Sim, né? A gente, além da honra, emocionalmente, eu tenho 84 anos e ele não, desde 54 que eu fui preso, eu tinha 54 anos, eu estou com 84 anos e ele continua 30 anos perseguindo e falando e falando e falando em rede social e como é que não vai me abalar? Me abala emocionalmente, eu não tenho mais condições. Depois das falas do senhor Jorge,
Quem veio lhe perguntar sobre os fatos, se a senhora era responsável pelo serviço das crianças? Não, as pessoas que se dirigiam a mim, assim, que sabiam da acusação, davam até risada. O que que é isso agora? Mais uma invenção? Mas o que que ele quer? Não tomam providência? O deputado da Justiça? Eu digo, não sei. Eu não sei. Então, todas as pessoas com quem a senhora falou sabiam que isso era falso. Que era falso. Pois não, doutor. Obrigado pela oportunidade, excelência. Boa tarde, dona Celina. Dona Celina, a senhora, eu sei que é desagradável, né, responder para trás, mas é como a senhora está sendo filmada aqui na frente, eu preciso que a senhora fique olhando para nós, tá bom? Tudo bem. Muito obrigada. Dona Celina, a senhora assistiu à reportagem que trata esta queixa-crime? A senhora assistiu? Eu ouvi. Ao vivo? Eu ouvi na rádio ele me acusando. Pois não. A senhora se recorda do dia e hora? Ah, não. Não me recordo, porque são tantas acusações que eu vou ter que marcar num. Pois não. Vou precisar marcar num diário, tudo que ele acusa, Dona e Celina, horário, e dia. a senhora se recorda dele ter nominado a senhora, individualizado a senhora, e apresentado modus operandi, dia e hora que teriam sido desaparecidas essas crianças nesta reportagem? Dia e hora eu não lembro, mas que ele disse que eu pertencia a Celina Abarge, esposa do prefeito, pertencia a uma quadrilha que era responsável pelo desaparecimento de 28 crianças do estado do Paraná. Peço que reafirme essa resposta. Não, doutor. Ok. Tá bem. Mas eu vou ver a reportagem. Não, tá certo. Obrigado, excelente. Obrigado pela atenção. Pois não, sem perguntas, doutor. Pode encerrar. A senhora está dispensada. Muito obrigada. Bom, pessoal, essa foi a dona Celina. Vocês viram o depoimento dela? Poxa, uma agenda para marcar tanta coisa que o Jorge falou, tinha que ter uma agenda, não sei de quantas folhas, dona Celina. Vocês repararam a pergunta que o advogado de defesa do Jorge fez? Reparem só. Vamos passar a Beatriz agora, pessoal. A senhora promoveu uma ação penal privada em face do senhor Diógenes Caetano dos Santos Filho, se dizendo vítima de um crime de calúnia. Aqui só foram juntados alguns trechos, parece que de uma entrevista que foi por ele apresentada. O que a senhora quer dizer sobre isso? Eu tenho que dizer que eu estava em casa e, de repente, começaram a chegar essas mensagens, marcação, pessoas me marcando, e eu fui ver do que se tratava. E era sobre uma entrevista que o cidadão Diógenes Caetano estava dando, uma rede de TV em Ponta Grossa, do Facebook, e eu comecei a escutar aquilo e fiquei indignada, porque ele estava nos acusando naquele momento de 28 desaparecimentos de crianças no estado do Paraná, dizendo que nós sequestramos e matamos essas crianças, e que ele tinha certeza absoluta e prova disso. Tá certo. Na verdade, eu não tenho pergunta. Doutor, tem alguma pergunta? Bom, eu te recordo das salas do senhor Jorge. Sim. E onde você conhece o Jorge? Doutor, não. Nós vamos tratar só do crime de calúnia. Eu lhe avisei. Lhe avisei desde o começo. O senhor sabe que, inclusive, eu tenho aqui uma decisão do Corregedor-Geral de Justiça, num procedimento SEI muito específico, que diz claramente que o juiz não deverá admitir perguntas que não tiverem relação com a causa de forma direta e impedirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais sobre qualquer tema. Ok? Senhora Beatriz, as declarações do senhor Jorge, no sentido de vocês e demais querelentes, compõem uma quadrilha responsável pelo desaparecimento de 28 crianças no início da década de 90. Foi feita publicamente, ela é verdadeira? Não, de forma alguma, né? É verdadeiro o que ele falou, né? Ele está falando, está nos acusando. Essa é a denúncia que a gente está falando, né? Nunca praticamos crime nenhum contra nenhuma criança, né? Especialmente 28 desaparecidos no Paraná. Então, a senhora também nunca foi investigada pelo desaparecimento de 28 crianças. Não, nunca respondi nenhum processo referente a isso.
O senhor Jorge, viu algum motivo em ter pedido falar? Eu não tenho a mínima ideia se ele tem ou não um motivo sobre isso, né? As declarações do senhor Jorge te afetaram emocionalmente? Muito. Afetaram e atingindo tanto a minha honra objetiva como subjetiva. Eu trabalho no órgão público aqui de Guaratuba, eu trabalho com pessoas com transtorno mental. E essas notícias sempre vindo à tona, especialmente essa acusação de que eu tinha sequestrado e matado 28 crianças, foi um transtorno enorme dentro do CAPS. Eu trabalho no Centro de Atenção Psicossocial com pessoas que muitas vezes não têm o entendimento e o discernimento, né, daquilo. Eu tive que sentar com meus pacientes, explicar tudo o que estava acontecendo, explicar a minha versão e dizer. Então, me atingiu em muito, não somente a minha honra objetiva, como também a subjetiva. E as falas do senhor Jorge foram feitas em rede social. Em rede social, e continua a rede lá, para qualquer um que queira acessar hoje, consegue acessar e ver essa entrevista. Senhores, tem alguma pergunta? Sim, Excelência, obrigado pela oportunidade. Dona Beatriz, a senhora pode ficar virada para cá. Tá. Tá bom. Senhora Beatriz, boa tarde. Boa tarde. Ao assistir essa reportagem, Sim. a senhora percebeu que foi individualizada pelo querelado? Sim, ele falou no Falou meu seu nome, nome? falou o nome de todos nós, falou o meu nome, falou o nome da minha mãe, falou o nome do Oswaldo, falou todas as pessoas, né? Ele falou os 7 acusados. E os 7 acusados do caso Evandro, que é outro caso, que pese a doutora não queira que cite, mas ele citou esse caso nessa entrevista dele, ele disse, os 7 acusados do caso Evandro. Essas pessoas são as responsáveis pelo desaparecimento de 28 crianças. Inclusive... Dona Beatriz, só um minutinho. Eu tenho a impressão que a depoente não entendeu bem a minha pergunta. A individualização, o nome dela foi citada nessa reportagem? É isso que eu queria saber. Seu nome. Foi O meu nome foi citado, sim. Eu acho que foi citado. Não tenho certeza absoluta. Mas ele falou dos 7 acusados, né? Obrigado, Excelência, não mais. Ministério Público, alguma pergunta? Pode encerrar. A senhora está dispensada. Muito obrigada. Então, pessoal, essa foi Beatriz. Se viu novamente insistindo se foi falado o nome individual de cada um. Eu não quero falar por enquanto, vamos deixar para o final, quero que vocês deixem embaixo o que vocês estão achando. Beatriz, uma guerreira, uma lutadora, sempre pôs a cara a tapa. Eu, no começo, antes de morrer de receio, pessoal, me acovardei bastante. Essa menina não lutou com nenhuma leoa, uma guerreira, que está lutando e vamos continuar a nossa luta junto. Então vamos agora ver o do Bardelli, o que o Bardelli fala e o que perguntam para o Bardelli. Vamos lá, pessoal? Santos Filho, pela prática em tese de um crime de calúnia. O que o senhor tem para falar sobre isso? É que assim, todas as acusações até hoje, frustrado em outros casos que o Dr. Diógenes fez contra nós, né, foi respondido, teve um processo, eu fui a júri popular, fui absolvido. Aí, no início de 2022, ele vai para uma rede pública, né, e declara que nós somos acusados da morte de mais ou menos 28 crianças no Paraná. Né? Eu acho que se uma pessoa faz uma acusação dessa aí, eu acho que ela tem que responder, porque a nossa vida, nós temos nossa família, nossa vida particular, nossa vida profissional. E eu, como trabalho com o público, eu sou gerente de uma loja de material de construção, eu fui muito afetado nessa parte. Porque tem pessoas, eu moro numa cidade pequena, onde tem pessoas da cidade, graças a Deus, sou muito bem quisto, mas nós temos muitos clientes de fora, que tem chácaras, que tem tudo em garupa. E eu fui muito afetado por isso. Eu vi que teve clientes que entravam olhando diferente, porque o nome Bardelli não é um nome simples. Falou em Bardelli, você sabe que não é um nome comum, é mais fácil de ser assemelhado. E do que ele nos acusou, desse sumiço de 28 crianças do Paraná, né? Isso aí me prejudicou muito, tanto na parte de saúde minha, física, na parte mental e na parte profissional. Eu comecei a notar que tinha clientes que deixaram de ir na loja e teve clientes que me olhavam com uma cara diferente. Eu faço a parte de atendimento às indústrias de garupa, à prefeitura e aos clientes
os clientes mais com potencial, a compra mais altas. E eu vi que essas pessoas deixavam de falar comigo, deixavam de me procurar e iam procurar outro atendente ou até deixaram de voltar a comprar na loja, que não é minha, eu sou só um funcionário lá, né? Entendi, entendi. Doutor? Olha, o senhor se recorda, então, das falas Sim, da sessão verdadeira? não. Em algum momento já foi investigado pelos desaparecimentos de 28 crianças do país? Que eu saiba, nunca fui investigado por isso. Sabe que tem algum motivo, algum interesse pessoal na ocorrência? Eu acredito que a minha honra comigo, eu acredito que ele não teria nenhuma, não há nada particular. Eu acredito, como eu era sabido em público em Garuva, gerente da ferraria do Alto Abaixo, e fazia parte financeira, além de muito amigo da família, eu acredito que ele tentou, ou tentaram me incluir nisso aí para acabar, porque quem administrava, quem tocava a ferraria era eu. Não vamos por esse caminho. Tá. Já ficou entendido. Pois não, doutor. As declarações do senhor Diógenes não afetaram emocionalmente, afetaram as relações pessoais, alguns casos. Bastante, tanto é que do mês de junho em diante de 2022, eu comecei a ter problemas no coração, né? Fiz vários exames, eu sempre faço pelo SUS, porque é muito caro, são exames caríssimos, né? Aí, semana passada, ainda peguei o resultado de um exame de Joinville, feito pelo SUS, hoje vim aqui, eu vinha ontem, mas vim hoje para aproveitar para ficar aqui, para não perder 2 dias de serviço. Procurei o doutor cardiologista Marcos, paguei a minha consulta particular, onde me encaminhou para outro local. Então, fui bem afetado na parte profissional, na parte emocional e na parte de saúde. Pois não, Excelência, obrigado pela oportunidade. Temos sim. Senhor Bardelli, o senhor assistiu à reportagem que nós estamos nos referindo? Eu vi em vídeo a reportagem referida. Ao vivo, o senhor assistiu? Eu assisti em vídeo ao vivo. Vídeo ao vivo. O senhor se lembra de quando é essa reportagem? Data e hora? Janeiro de 2022. A hora não me recordo. Não. O senhor se recorda que o querelado, Jorge Caetano, nominou, individualizou esta pretensa calúnia contra o senhor, o seu nome? Ele acusou os 7, os mesmos acusados do caso Ivan. Não foi essa a minha pergunta. No meu nome, não. Ele acusou os 7. Obrigado, Excelência. Não mais. doutora, tem pergunta. Pode encerrar. Muito obrigada. Então, pessoal, esse foi o depoimento do Bardelli, e seguido novamente a pergunta do advogado de defesa. Deixe depois aí o comentário de vocês. Vamos agora ver o Davi. Que de uma vez ele já fez isso, prescreveu, só que novamente repetiu. Agora a gente não é direito nosso, ele não pode ficar falando que bem entende e a gente ficar, né, sofrendo as consequências de uma coisa que já sofremos tanto. E eu acho que a gente achou que era cabível e promoveu. Ok. Eu vou deixar o senhor perguntar. O senhor se recorda das falas feitas pelo senhor Diógenes? Sim. E as falas do tipo de pessoas que compunham uma quadrilha responsável pelo desaparecimento de 28 crianças. Isso aí tudo ele acusa abertamente na mídia nacional. Isso é verdade? Não, é mentira. É mentira? Algum momento os senhores foram investigados? Jamais. Nunca. E o senhor Diógenes possui algum interesse pessoal, algum motivo em ofender a sua honra? Aparentemente não, mas ele é uma pessoa que eu conhecia muito pouco ele desde a época, mas eu não sabia que ele era meu inimigo e eu não era inimigo, porque eu não conhecia a pessoa. Mas já de antemão, lá atrás, há 30 anos, ele já fez alguma coisa para me prejudicar desde então. Então, hoje eu descubro que, na época, eu tinha um inimigo oculto que eu não conhecia. As declarações do senhor Diógenes, então, afetaram o seu. Afetaram muito. Houve algum impacto nas suas relações pessoais? Alguém teve que perguntar desde isso? Sim, porque as pessoas que souberam chegaram a falar, nossa, a gente acaba retornando aquela
aquela ira, aquela raiva de algumas pessoas que acreditam e não acreditam. Eu digo, pô, mas até mesmo pelas mídias sociais a gente sofreu, algumas pessoas vindo xingar a gente, falar, pô, então você não foi só um, nem dois, foi 28. Eu digo, mas que nem eu sabia que tinha toda essa quantidade e lá do outro lado do Brasil. Então foi muito. Na rede social as pessoas abandonam, deixam de seguir você e tudo. O senhor sabe se essa entrevista foi ao ar, foi ao vivo, está pública? Ela foi ao ar pública e na hora, assim, que muita gente assistiu. Até eu assisti. E me avisaram, eu fui lá ver. Entrei lá, falei, tentei, mas não. Eles só acusavam. Pois não, doutor. Obrigado pela atenção. Tem sim, excelência. A testemunha pode nos informar, olha, já nos informou que assistiu à reportagem. Ele pode reafirmar esta declaração dele? Ele assistiu à reportagem? Eu assisti, foi uma live ao vivo que ele fez Se lembra a data e hora? Foi por volta de 25 de março, maio, foi essa data. Se lembra se o querelado teria individualizado o seu nome na reportagem dizendo do sumiço das crianças? Genericamente, ele sempre falou, todos nós. Ele falou, eles, sempre foi sempre direcionado a mim, a Oswaldo, a De Paula, a Beatriz Abage, Celina Abage. Em alguns momentos ele até, acho que cita o nome de alguns. Não tenho certeza, mas ele foi. O senhor não tem certeza? De que ele citou meu nome? Sim, senhor. Não, mas ele citou. Carlos Guaratuba. Excelência, obrigado pela oportunidade. Ministério Público? Sem perguntas. Muito obrigada, o senhor está dispensado. Se quiser acompanhar. Perseu Davi, outro guerreiro, sofredor como nós todos aí. Vocês viram, pessoal? Novamente a pergunta da defesa. Agora, vamos passar a minha. Eu, infelizmente, não pude comparecer presencial, queria ir, estava preparado para ir, mas motivos de força maior, como eu moro em outro estado, ficou longe, ficou difícil, a situação também complicada, então eu fiz via internet, fiz aqui de casa. De uma situação de calúnia. O que o senhor tem para falar sobre isso? Sim, senhora. Bem, a gente já foi outrora difamado, né? E pagando pelo... Seu Oswaldo, desculpe, nós vamos falar única e exclusivamente sobre esse isso fato. É isso que eu quero chegar. E tivemos muita comoção pública contra nós. E esse fato que aconteceu no começo de 2022 acabou trazendo para a gente novos problemas sobre isso. Tá? Foi uma TV online que pega não só o Brasil, como o mundo inteiro, e houve pessoas já comentando, inclusive tive problemas com as minhas filhas, que era finado das férias de 2022, o último período, minhas filhas vinham trazer meus netos para me ver, não trouxeram, cancelaram, não achando que eu tinha feito isso, mas com medo dessa comoção pública que sempre afetou nós, nossa família, nossos filhos, acabou me afetando com pessoas que começaram a olhar para a gente novamente, de olhos diferentes, começaram já, não sei se dúvida, ou se o medo nosso, talvez, da própria comoção, o medo que nós tudo passamos com essas coisas que houve. Então, eu fiquei até com problema de saúde, tive até que ser medicado. Então, a gente teve, assim, muito transtorno com isso. Entendido. Senhor Oswaldo, aqui é o Tomás, senhor advogado. O senhor se recorda das falas do senhor Diógenes? Você poderia repetir as falas dele, por favor? Bom, o Diógenes acusou a gente, né, de ter cometido o crime não só daquelas crianças, como de outras 28 crianças, doutor. Perfeito. E até, me desculpe a pergunta, senhor Oswaldo, mas essa afirmação do Diógenes é verdadeira? Não, doutor, completamente falsa, como sempre foi. Tanto, doutor, que
Eu acho que se fosse verdadeira, a autoridade já teria tomado providência. Se alguma autoridade soubesse ou desconfiasse de alguma coisa e não fez nada, eu acho que eles erraram muito. Então, a gente quer saber que respaldo teve sobre isso. Estamos à disposição também, doutor, da justiça, se precisar, e só que sem tortura dessa vez, né, doutor? Bom, o senhor já afirmou que tais declarações do senhor Diógenes lhe afetaram na questão familiar. E emocionalmente, o senhor se sentiu afetado? Sua honra? É como eu estava falando para a doutora ali, isso aí afetou bastante, doutor. Isso aí, de tempos passados, vem essa comoção pública, a gente achou até que estava meio mais tranquilo, inclusive eu me escondi muito com isso. Eu estou abalado até hoje, psicologicamente, sinto até hoje sonhos, eu acordo com tudo aquilo que passou, o medo de ser linchado, que nós somos ameaçados de ser linchados pela população. Então, o que aconteceu? Quando aconteceu isso, doutor, era final de janeiro de 2022, final de recesso escolar. Minha filha ia trazer meus netos para me visitar, estava tudo certo, tudo já arrumado, mas aconteceu, ela viu isso, a família lá viu isso, a família do marido dela viu, falou que, olha, não acreditando que eu tinha feito, mas com medo da comoção, com medo de voltar aqueles ataques novamente, afetou muito, medo da gente a gente já viu vizinhos olhando com a gente com o olho meio torto, pessoas olhando, a gente recebendo bastante mensagem, então a gente ficou muito abalado, e estou até assim abalado, tive até problemas, já estou com problema de saúde, estou esperando cirurgia, estou esperando um monte de coisa, então deixou a gente muito tenso. Eu acho que foi uma coisa muito desonesta. E por fim, senhor Oswaldo, o senhor Diógenes possui algum motivo ou interesse pessoal para querer atacar sua honra, para querer atacar sua pessoa? Olha, doutor, eu acredito que um dos principais motivos é a intolerância que ele tem sobre a minha religião. Ele tem uma intolerância muito forte sobre a minha religião, e eu acredito que foi isso o princípio de tudo. Perfeito, senhor Oswaldo, da nossa parte é isso. Agora que vai lhe fazer perguntas é o advogado do seu Diógenes, tá, senhor Oswaldo? O senhor não está aqui, então só para o senhor se localizar. Pois não, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Oswaldo. Boa tarde, doutor. Me ouve bem? Sim, senhor. Perfeito. Senhor Oswaldo, o senhor assistiu a esta reportagem? Sim, senhor. Que trata a denúncia? Sim, senhor. Ela foi feita em que rede? Rede TV, uma TV online de Ponta Grossa, se não me engano, no dia 25 de janeiro. Perfeito. Então, nesse momento que o senhor estava assistindo, o senhor percebeu que Diógenes Caetano nominou o senhor, individualizou o senhor, mostrou data e hora do acontecimento, do desaparecimento dessas pessoas e o modo operandi de que os senhores teriam feito isso? Doutor, eu diretamente não estava assistindo, mas foi um monte de chuvas de pessoas que mandaram para a gente um link, começaram a falar, começaram a mostrar para nós que nós tínhamos matado 28 crianças. Então, comecei a assistir, sim, comecei a ver a fala dele e vi quando ele falou pessoalmente que não foi só 2 crianças, que tinha 28 crianças. E sobre não é essa a minha pergunta. A minha pergunta, por favor, o senhor ouviu ele nominar o seu nome, dizer o seu nome e individualizá-lo nesta conduta? Senhor, eu não lembro se ele falou diretamente o nome, mas ele falou que nós éramos assassinos também, não só dos 2 meninos, como de 28 crianças. Eu acho que, para ele falar dos 2 meninos, não de 28 crianças, está referindo diretamente a gente. Obrigado, excelência. Ok. Doutor, não tem pergunta. Muito obrigada, seu Oswaldo. O senhor está dispensado. Pode continuar acompanhando a audiência se quiser. Bem, pessoal, na hora a gente fica muito tenso, muito nervoso por tudo que a gente já passou, por tudo, sabe? A gente não podia falar nada, não dizer nada, a gente ainda tem aquela inibição sobre enfrentar um júri, um julgamento, embora a gente fosse acusação, mas só de entrar, saber, ver, já pesa bastante para a gente. E realmente o Diógenes falou sim, falou o meu nome, falou o nome da Celina, falou o nome do Bartelli, da Beatriz, do Sérgio, e a gente acabou na hora pecando nessa parte, mas a juíza vai ver o vídeo e vai ver. Certo, pessoal? E falam aí embaixo o que vocês acharam das perguntas da defesa, da defesa do Jorge, estou curioso. Não esqueça, pessoal, compartilhe, dê o sinalzinho, se inscreva no nosso canal,
Agora vamos ver o Ivan Mizanzu, que é nossa testemunha de defesa. Vamos lá, pessoal. Pedido de prestar depoimento sob juramento. O que acontece da sua contradita é que eu vou questioná-lo se ele se sente à vontade para falar a verdade sobre o que souber. Porque como ele não tem nenhum parentesco direto com as partes e tampouco está sob exercício de profissão ou alguma coisa que o impeça, né? Em processo penal nós não temos essa situação específica. Entendo, tem um respaldo no artigo 214 do Código de Processo Penal, onde ele tem suspeita de parcialidade. Mas tudo bem. Na verdade, a suspeita de parcialidade, eu vou questioná-lo sobre isso, e a partir do momento que ele der a resposta, será ouvido como testemunha ou como informante. O senhor se sente à vontade para dizer a verdade sobre o que souber, seu Ivan? Claro. A lei manda que eu o advirta de que falso testemunho é crime. Uhum. Então, funciona da seguinte forma: os querelantes lhe farão as primeiras perguntas, em seguida o querelado e o Ministério Público, e, se for necessário, nós conversamos no final, ok? Sem problema. Pois não. Senhor Ivan, aqui é o Tomás, pela defesa dos querelantes. Ok. O senhor tem conhecimento das falas que geraram esta queixa-crime, não? Sim, tenho conhecimento. O senhor poderia me dizer, por favor? Foi uma live que o Sr. Diógenes participou no site de notícias de Ponta Grossa em janeiro de 2022, falando sobre a suposta participação dos chamados acusados do caso Evandro em outros crimes de desaparecimento de crianças. Desculpe, só para contextualizar, quem são os acusados do caso Evandro? Eram 7, né? O Celina Abage, Beatriz Abage, Davi dos Santos Soares, Oswaldo Marceneiro, Vicente Paula Ferreira, que já faleceu, Ayrton Bardelli, Francisco Sérgio Cristofolini. Então, se eu lhe disser os 7 acusados do caso Evandro, o senhor vai saber quem são essas pessoas. Sim, eu sei. Tá. Então, senhor Ivan, só para contextualizar, qual que é a sua ocupação profissional? Atualmente eu sou produtor de podcasts, por muito tempo fui independente, mas atualmente estou na Globo. Entendi. E quais podcasts o senhor fez? Não, doutor. Doutora, Não, doutor. Não precisa contextualizar nada, doutor. A opinião dessa opinião não será permitida aqui. O que ele sabe sobre a calúnia. Perfeito. Senhor Ivan, o senhor investigou essa questão do desaparecimento de crianças? Doutor, não. Eu vou indeferir todas as perguntas que o senhor fizer nesse sentido. Perfeito. Ele não é investigador, doutor. Investigou. O senhor sabe se as pessoas mataram ou sumiram com 28 crianças no início da década de 90? Não, isso Também não. Também não, doutor. Também vou Doutora, indeferir. com todo respeito, mas o Estado do Paraná não fez um trabalho. Doutora, eu não tenho nada a ver com o Estado do Paraná. Aqui nós estamos discutindo única e exclusivamente esses dizeres que estão colocados na sua petição. Única e exclusivamente isso. Desculpa, doutor, mas não vou permitir. Tá a lei me determina a forma de trabalho. Eu trabalho exatamente como determina a lei. Perfeito. Senhor Ivan, então, considerando isso, o senhor sabe se essa entrevista foi feita ao vivo, se essa entrevista foi ao ar, se ela está disponível? Sim, ela foi ao vivo, está disponível, inclusive eu verifiquei ontem, ainda está disponível lá no site. E o senhor assistiu? Assisti algumas vezes, sim. Perfeito. Olha, senhor Ivan, da nossa parte é isso. Obrigado pelo testemunho. O senhor tem alguma pergunta? Eu te aceito a oportunidade. Boa tarde, senhor Ivan. Boa tarde, doutor. Eu sou advogado do querelado. Uhum. O senhor estava presente no dia dessa entrevista, pessoalmente? Não, não estava. O senhor se lembra qual foi a rede que veiculou essa entrevista? Acho que ele até já disse isso, doutor. Já. Uhum. Então. O senhor, por acaso, percebeu que o querelado indicou nomes, individualizou, mostrou lugar, hora de crime, falou sobre crime, mostrou hora e lugar, modus operandi. O senhor percebeu isso na entrevista, em pauta? Sim, por conhecer o caso, sim. Não. Perdão. Na entrevista, o senhor percebeu isso? Não nas suas análises.
Na entrevista. Doutor, ele fala exatamente que eles foram responsáveis pelo caso, 28 casos, inclusive do Leandro Bossi, e que o corpo do Leandro Bossi estaria na Baía de Guaratuba e que por muito tempo ele ficou pedindo para que fosse feita um resgate do corpo lá. Isso para mim... Doutor, também estamos indo para um... Né? É. Ele já respondeu, doutor. Ele, na verdade, já respondeu a sua pergunta. Senhor Ivan, qual é o seu real interesse em aceitar testemunhar nesse caso específico? Doutor, eu vou indeferir, ele não tem que explicar por que ele está testemunhando. Eu só queria saber, excelência, se ele percebeu individualização. Mas eu acho que, doutor, já disse que não. Ele disse que viu a entrevista e que ele disse que ele sabe dos fatos e por isso ele sabia o que era. Obrigado, excelência. Foi o que ele disse. Concordo com a senhora. Foi o que Obrigado. ele disse. Foi o que ele disse. Doutora, tem alguma pergunta? Sem pergunta. Pode encerrar. Muito obrigada, senhor Ivan. O senhor está dispensado. Ok, obrigado. Bem, pessoal, esse aí foi o relato do Ivan, uma testemunha nossa. É uma coisa que parece que ficou batendo só aquilo, o advogado lá. Mas vamos prolongar muito a conversa, deixar rolando, e quero que vocês ponham aí embaixo. Não esqueça, pessoal. Ponha aí embaixo o que vocês estão achando disso. Se inscreva no nosso canal, dê o like, compartilhe. Vamos agora ver a parte da testemunha de defesa do Jorge. As pessoas que estão defendendo o Jorge. Vamos lá, pessoal? Em que são partes: Beatriz Cordeiro Abage, Davi dos Santos Soares, Ayrton Bardelli dos Santos, Celina Cordeiro Abage, Oswaldo Marceneiro e como querelado o senhor Diógenes Caetano dos Santos Filho. O senhor tem algum parentesco ou alguma relação com alguma dessas pessoas? Não. O senhor promete me dizer a verdade sobre o que o senhor souber? Sim. A lei manda que eu o advirta de que falso testemunho é crime. Os advogados do seu Diógenes, ele farão as primeiras perguntas, em seguida os advogados dos autores, o Ministério Público, e, sendo necessário, nós voltamos a conversar no final, tá bem? Sim. Obrigado, excelência. Boa tarde, Coronel Lee. Boa tarde. Prazer em estar com o senhor nesse momento. Coronel Lee, esta queixa-crime refere-se a uma entrevista quando o querelado teria dito, e não foi só o Evandro, não foi só o Leandro, eles confessaram outras crianças. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso, inclusive a época dos fatos? Não, doutor. Não. Se O que o ouviu a senhor pode entrevista? nos dizer sobre isso? Sobre a entrevista. Sobre a entrevista. Sobre a entrevista, eu não ouvi pessoalmente. Eu só ouvi, né, dizer. Mas... Okay. Doutor, desculpa. Ouvir dizer não é o suficiente para mim. Excelência, se eu não posso prolongar. Não. Então, sobre os fatos. Sim. Sobre o fato da queixa-crime, o senhor não tem nada para nos dizer? Sim. O senhor assistiu o vídeo? É isso que eu quero saber. O senhor assistiu? O vídeo mandaram para mim, sim. Posteriormente mandaram. Sobre isso, o senhor pode Sim, perguntar. Ótimo. E nesse vídeo, o senhor se recorda que o querelado nominou, individualizou ou mostrou modus operandi sobre o desaparecimento das crianças? Não, nominar, se falar, se foi a fulano Beltrano, não ouvi. Não tem nada sobre isso. E o senhor se recorda que ele teria dito, não foi só o Evandro, não foi só o Leandro, eles confessaram outras crianças? Isso eu lembro, sim. Falou que existia mais vítimas, digamos assim, mais crianças, mas não falou, o querelado não falou sobre, acusou se é fulano ou Beltrano, não falou nomes. Isso eu lembro bem. Obrigado, Coronel Lee. Obrigado, excelência. Doutor, alguma pergunta? Coronel Lee, pela defesa dos querelantes, o senhor sabe quem são os 7 acusados? Caso Evandro? Eu ouvi dizer, à época eu era tenente e foi um fato muito comentado dentro da caserna. Uhum. E o senhor, se o senhor assistiu o vídeo, o senhor se recorda que o senhor Diógenes também afirmou
eles seriam responsáveis, além de Evandro, além de 28 desaparecidos, e Leandro Bossi. O senhor se recorda? Não recordo, sim. A acusação direta, assim, não recordo, sim. E ele falou que foram eles. Eles. Licença pela defesa também. Quando o senhor escuta eles, o senhor lê esse eles como sendo essas 7 pessoas. E depende da interpretação de cada um, né? Certo. Tem mais. Obrigado. Muito obrigada, o senhor está dispensado. Bem, esse é o coronel Washington Lee Abbey. O depoimento dele, bom, deixar você tirar a conclusão. Vamos para não prolongar muito acho que é o promotor agora, Paulo, né? Maquizikia. Vamos lá ao Paulo. Uma chamada ao vídeo de uma TV ligada ao Facebook foi ao ar no dia 25 de janeiro de 2022. Certo. O senhor é procurador de justiça, né? Não tem nenhum parentesco com nenhuma das pessoas aqui envolvidas, né? Não, doutora. O senhor promete me dizer a verdade sobre o que souber? Certamente, doutora. A lei manda que eu faça essa advertência de que falso testemunho é crime. Então, o advogado do querelado lhe fará as primeiras perguntas, inclusive em seguida dos querelantes e o Ministério Público, e se for necessário, nós conversamos no final. Pois não, doutor? Pois não, doutora. Obrigado. Boa tarde, doutor Paulo. Meu nome é Célio Dias, sou advogado do querelado Jorge Caetano dos Santos. Pois não. Em relação à denúncia, a essa queixa-crime, o senhor poderia nos informar o que o senhor tem para nos informar sobre a entrevista do querelado que culminou com a queixa-crime? Na verdade, doutor, desculpe, fui contatado pelo senhor Diógenes, né? E ele me indagou se eu poderia ser testemunha dele nesse fato. E daí ele me explicou que era relativamente a uma entrevista, que ele, não sei se ele teria dado alguma mídia social, enfim, referente aos acusados do caso Evandro. E ele me disse também que estaria, né, com essa acusação de prática de calúnia. Aí, verificando, procurando essa reportagem, eu tive ciência que ele teria falado da questão da morte do Evandro e, enfim, referindo-se aos acusados, né, e que também teria, segundo ele, alguns elementos informativos da parte dele, nessa entrevista, né, de que haveria um envolvimento dos acusados em morte de outras crianças. Ok, só um minutinho, só um minutinho, senhor. Doutor, qual é a pergunta que o senhor quer fazer? Ele percebeu na entrevista a nominação dos acusados. O senhor percebeu? O senhor ouviu a entrevista, doutor? Eu ouvi. Na verdade, para mim, seria uma relação genérica, né? Mesmo porque o Diógenes, ele refere-se a isso baseado em informações que ele tinha já há muitos anos, né? Entendi. Já há muitos anos ele falava que haveria, né, ele teria informações de que os acusados, enfim, estariam envolvidos e que ele teria elementos como depoimentos do processo, né? Então ele inclusive deu entrevistas à época, né? Sim, desculpa, senhor, mas... Doutor Paulo, muito obrigado pela sua gentileza em comparecer a esta audiência. Agradeço realmente o empenho e que Deus o abençoe. Obrigado por tudo. Excelente. Obrigado. Tem, senhor. Doutor Paulo, aqui é o Tomás, pela defesa dos querelantes. Boa tarde, doutor. Boa tarde. O senhor afirmou que escutou a entrevista do senhor Diógenes, correto? Eu escutei há algum tempo, doutor, porque inclusive eu fui intimado, dá para se ver nos autos, né, bem recentemente, né, e depois eu não revi esse conteúdo, doutor, né, e do que eu lembro vagamente é que ele dizia algo que haveria responsabilidade em relação às outras crianças,
enfim, com Evandro pararam os desaparecimentos? Sim, Algo sim, do sim. gênero. Sim, é que eu acho que o doutor quer fazer uma pergunta muito específica, pois não? Pode fazer. Doutor Paulo, o senhor Diógenes afirmou nessa entrevista que os 7 acusados do caso Evandro seriam responsáveis também pela morte de Leandro Bossi e pela morte de outras 28 crianças. O senhor, enquanto promotor do caso Evandro, tem ciência disso? Alguma vez eles foram investigados pela morte do Leandro Bossi, acusados, ou investigados e acusados pela morte de outras 28 crianças? O que eu tenho ciência, doutor, é que, na verdade, eles foram processados, né, e julgados em relação à morte do... doutor, mas o Evandro não está em discussão. Não, só para explicar. O doutor Paulo foi o promotor do caso? Evandro. Senhores, mas desculpa, mas ele não poderia nem estar prestando esse depoimento, né? Eu não sabia dessa questão até agora, né? Doutor, eu vou agradecer muito a sua gentileza, mas, na verdade, nós estamos aqui discutindo um crime de calúnia, cujos trechos estão colocados na petição inicial e o vídeo está anexado. Então, que, na verdade, com todo respeito, mas é para saber se esses fatos constituem calúnia ou não, né? Então, não tem muito a ver com outros fatos que tenham ocorrido anteriormente, né? Então, eu não sei... Doutora, mas só se me permite, com a devida vênia, existem elementos nos autos no aspecto de que haveria o envolvimento deles. Claro que com confissões questionadas, né? Doutor, nós não vamos entrar. Aqui eu proibi os advogados todos de entrarem neste aspecto. O senhor vai me desculpar, mas também não vou permitir o senhor, né? Não importa. A questão é que nós estamos discutindo aqui única e exclusivamente o crime de calúnia. Não vou permitir a discussão sobre outros fatos ocorridos antes ou depois, ou que não estejam especificamente colocados nessa petição. Doutor, você tem mais alguma pergunta? O senhor tem prova de que eles teriam feito isso? Doutor, ele não vai ter prova de nada, doutor. Então, doutora, eu gostaria... Não foi, ele foi promotor. Senhores, o Ministério Público Promotor não tem prova de nada. O que tem prova está nos autos. Mas, Desculpe, doutora, com licença, se ele disse que tinha indícios, então ele está prevaricando, pois ele não investigou. Doutor? Eu não disse, doutora, que existem indícios. Eu disse que havia, por exemplo... E se me permite, excelência, eu gostaria de falar. Mas acontece que eu não vou permitir por esse caminho, senhor. Não é isso que nós estamos discutindo aqui. Não vou permitir por este caminho. Não vou permitir e ponto. Tudo bem. Desculpa, doutor, mas estou indeferindo a pergunta dele, porque o senhor não tem que explicar nada do seu ofício, do que o senhor trabalhou na época, da forma que trabalhou. Não vou permitir. Desculpa, não vou permitir. Mais alguma questão? Obrigado. Doutor, alguma pergunta? Doutor Paulo, eu lhe agradeço muito a presença e o senhor está dispensado. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o famoso Dr. Paulo, né? Aquele que, quando o Ivan Mizanzuki mostrou, ele ouviu as torturas, né? Ele fez aquela cara de espanto, aquela cara que... E disse assim, nossa, é um prato cheio para a defesa. E falou também, não, sessão de cinema não era... Mas não tomou-se uma providência, tampou o sol com a peneira e deixou rolar. Bem, pessoal, esse foi o depoimento dele, nem poderia estar, que ele participou já do caso da gente, mas estava ali. Mas não vou deixar vocês aí, deixar vocês falarem, comentarem. Agora vamos sim à parte que todos estão esperando, a parte que eu acredito que vocês estão querendo, conhecendo o banco de réu. Seu Jorge. É o... Conhecendo o banco de réu. Onde estamos aqui? Acho que é aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Está um pouco... É isso aí, pessoal. Então, vamos soltar o de Jorge. Está aqui, achei. O senhor compreendeu? Ele pode.
O senhor compreendeu? Compreendi. Então, vai responder minhas Com perguntas? certeza. Na verdade, o senhor deu essa entrevista no dia 25 de janeiro de 2022 no Facebook. Eu dei essa entrevista, só não falei 28 crianças, então me acusando. Na verdade, Eu sei que ela vai ver depois. primeiro eu estou perguntando se o senhor deu essa Dei a entrevista. entrevista. Deu uma entrevista. Essa entrevista foi gravada, foi ao ar. Foi ao ar. O senhor assistiu essa entrevista Assisti. depois que o senhor deu Assisti. a entrevista? Ok. O senhor em algum momento teve a intenção de denigrir a imagem ou ferir a honra dos querelantes? Óbvio que não. Eu nem conhecia a maioria deles. Eu conhecia só a Celina, a Beatriz. Os outros eu nem conhecia. Como é que alguém vai caluniar alguém que não conhece? Para quê? Não, isso Eu sei, certo. não fiz, lógico que não. Jamais. O senhor não teve essa intenção? Não tive essa intenção. Certo. E qual foi a intenção que o senhor teve, então, ao dar essa entrevista? De buscar justiça. Essas crianças que estão sem justiça. A família, todo mundo. E como eu acredito, porque eu fui policial, eu investiguei, né? E eu sei que eu estou convencido da culpa deles. Então, eu estou buscando justiça. Faz 30 anos e não parei ainda. Olha, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Doutora, perdão, doutor. Eu tenho umas perguntas. Tudo bem, seu Gabriel? Objetivamente falando, o senhor tem alguma prova dessas alegações que o senhor fez publicamente contra os Está no querelantes? processo aí. Então, por que não foi trazida essas provas? As provas estão aí no processo. Eu não consegui ver. Você não entendeu como prova. Bom, então prova, objetivamente falando, o senhor não tem. Sim. Não, claro que tenho. Tem duas confissões deles dizendo que pegaram das crianças, uma para a polícia civil, outra para a militar. Existem essas confissões? Estão aí nos São nos autos. autos? Então, uma delas não está nos autos porque ela não foi feita para a polícia em termos de depoimento, mas ela foi divulgada na imprensa. E o Ivan Mizanzuki, que foi a testemunha deles, colocou num podcast, foi até para a Globoplay. Então, isso aí o Brasil todo sabe, a prova está ali. Eu só ficou confusa aqui para mim, porque o senhor tinha acabado de afirmar que só conhecia a Beatriz. Então, como o senhor sabe... Eu só conhecia a Beatriz? O senhor acabou de me afirmar que só conhecia a Beatriz. Não, mas conhecia a Beatriz assim, acho que você não ouviu direito. Então tá. Então tá a Beatriz. Sim, conhecia o Bardelli, conhecia o Cristoforini, eu só não conhecia, não. Eu não conhecia o Oswaldo, o Vicente de Paula e o Davi dos Santos Soares, esses eu não conhecia. Tá certo. Então, mesmo sem conhecê-los, fez afirmações quanto a ele. Eu não caluniaria alguém que não conheceria, né? Por que ia fazer que alguém vai ser movimentado a fazer alguma coisa contra quem não conhece? Entendi. Então, as alegações feitas pelo senhor foram feitas aqui de modo consciente. O senhor vai explicar elas. Só pensando na justiça. Então, a intenção delas foi objetivando plenamente a justiça. A doutora já respondeu? Sim. E quando o senhor fala eles, quem seriam eles? Eles, os que são envolvidos, não poderia ser eles, podia ser alguns deles, né? Mas eu não cito ninguém, não especifiquei ninguém. E não falei 28 crianças, eu falei duas. Não, isso ela vai ver lá, desculpa, aí foi falha minha. A gente não tem que discutir. Você quer acrescentar? Senhor Diógenes, além dessas 28 crianças, que está escrito aqui, mas questão de... O senhor afirmou expressamente que eles assassinaram o Leandro Bossi. O Leandro Bossi, quem afirmou foram eles mesmos. A confissão foi dada para a Polícia Civil e está nos autos. Mas o senhor afirmou. Sim, eles confessaram para a Polícia Civil e todo mundo ficou vendo, ou contra a Polícia Civil. E o senhor sabe onde é que estava o corpo do Leandro Bossi? Foi feito um DNA agora e deu que era o menino. Só que aonde ele estava, não sei, essa parte não foi comigo. Mas o senhor sempre falava que ele estava na Bahia. Não, quem falava era o Oswaldo. Ai, meu... Não. Doutora, mas está aqui, Leandro. Doutor, nós não vamos aqui investigar a morte do Leandro. Por favor. Mas ele afirmou que... O que ele afirmou está aqui, doutor. Eu vou ouvir e vou saber, vou definir se é calúnia ou não. Tá, e as provas que o senhor tem, então, é tudo que você juntou na sua defesa? As provas que eu tenho? As provas que eu tenho do desaparecimento e homicídio dessa criança. Vejam lá quando... O que está aí no processo. Aí tem retratos falados, que leva a mulher no caramento, mas aí já é outra criança. Mas está ali, se eu falei outras, então eu tenho que apresentar alguma coisa. Está aí no processo. Ele colocou 28 casos. Não, 28 não tem. Isso aqui está pondo vocês. A interrogação... Desculpa, mas não é bate-boca. Sim, sim. Isso não é bate-boca. O senhor pergunta, ele responde, e fim. Não é para ficar discutindo, não é uma discussão, não estamos na mesa de discussão. Em juízo, então, o senhor não afirma serem 28 crianças. Nunca falei. Tá bom, é isso, obrigada. 28 desaparecidas. O senhor imputa quais crimes a eles, então?
Mas não tem que especificar nenhum caso da polícia descobrir. Doutor, ele não, Eu tenho doutor, agora ele não imputa nada. Aqui, imputou aqui. Se imputou, imputou aqui. Agora não imputa mais nada. Tá? Doutor? Obrigado pela oportunidade. Jorge Caetano dos Santos, o que o senhor é da família Caetano? Doutor, Pela ordem. também já sabemos, isso não é público e Tá bom, notório, todo mundo ok. sabe, né? Então tá, nessa entrevista, o senhor disse, não foi só o Evandro, não foi só o Leandro, eles confessaram outras crianças. Exatamente O senhor isso. falou mais alguma coisa Nada. sobre Foi só isso. Foi só isso. Tá. O senhor ouviu o depoimento da dona Celina? Depoimento. Agora? Ah, sim, com certeza. O senhor ouviu quando ela disse que o senhor tem uma fissura por ela? Fissura, sim, claro, ouvi. O senhor pode nos dizer, o senhor pode nos, quando ela disse que o senhor acusa dela ter sido amante de seu pai, o senhor pode falar alguma coisa sobre isso? Não, não pode. Não pode? Não, não pode. Ela pode. Não, doutora, eu não deixei ela falar também. Eu disse que não é uma questão relevante. Nós não estamos discutindo quem foi o amante de quem, pelo amor de Deus, senhores. Não, doutor, calúnia é aqui, está aqui. Está aqui, está no vídeo? Está no vídeo? Se está no vídeo, aqui é. Se não é, não está, não é. Então tá. Ratifica que a testemunha, que o querelado, então, não se manifestou sobre o desaparecimento de 28 pessoas. Com certeza. Bom, está nos autos, agora. Excelência, obrigado pela atenção, pela oportunidade. Pode ser. Bom, pessoal, isso aí foi o Diógenes falando, né? Dizendo o depoimento dele. Peraí, tem mais uma coisinha só para passar para vocês aqui. Isso é muito importante agora, essa parte aqui. Eles que mataram, e não foi só o Evandro, não foi só o Leandro. Todos aqueles desaparecimentos, aqueles 28 casos que estão sumidos do final dos anos 80, início dos anos 90, foram 4 julgamentos, 2 eles foram condenados, 2 foram absolvidos. Teve 2 que não terminaram, foram suspensos. E desses 2, onde eles foram absolvidos, em São José dos Pinhais, a Celina e a Beatriz, esse julgamento foi anulado, vocês sabem, tanto que a Beatriz volta a ser julgada mais tarde. E o do Bardelli e do Cristofolini, que eles foram absolvidos, também foi anulado esse julgamento no STJ. Aparece o Bardelli e o Cristofolini, mas, enfim, o resultado foi o mesmo, era o que se sabia, né? E é o que ficou esclarecido. O cadáver do Leandro Bossi, que o Oswaldo explica onde é que jogaram, né? E nunca houve o resgate desse cadáver. E esse exame de DNA do sangue que foi tirado da calçada do Antônio Costa, isso ali comprovaria mais um homicídio, se resgataria aquele cadáver, e isso nunca foi feito. Hoje não dá mais para fazer. Não teria então, jeito de fazer isso hoje? Tecnicamente seria possível? Eu não acredito, né? 30 anos do cadáver jogado na Bahia ali, exposto. Bom, não custa tentar, mas eu acho que isso é impossível, né? 30 anos com tanto peixe, tanto siri, tantos animais ali que poderiam decompor, né? Até os ossos, né? Não sei se seria possível. Se perdeu uma chance, né? Então, esse foi o Diógenes Filho, né? Bem, pessoal, esse aí foi o Jorge, o depoimento dele, onde ele diz que nunca falou o nome de ninguém, disse só, e que também não falou 28 crianças. Vocês viram aí, trouxe um pedaço do vídeo aí, onde ele fala 28 crianças, não só as 2, mas 28 crianças nós matamos. Fala o nome de Celina, fala o nome de Beatriz, fala o meu nome, e fala que eu joguei lá, diz que ouviu 2 depoimentos, um foi oficial disse que foi no processo, o outro foi pelos policiais que falaram e saiu para a imprensa. Aonde que o Jorge ouviu isso dos policiais? Lembrando que eu fui torturado na casa do pai do Jorge, na chácara, e nada me tira da cabeça que não tinha presença de Jorge. Não posso acusar, não estou acusando, mas o pressentimento que tinha alguém lá, principalmente quando alguém fala assim, ele não conhecia a criança, não foi ele me obrigando a falar o nome de Beatriz, o nome de outros. Tinha alguém cochichando com os policiais lá. Quem era esse alguém? Não sei, vocês sabem, pessoal? Deixem embaixo se vocês têm dúvida também, como eu. E também, pessoal, que ele falou o nome de Antônio Costa, do Alguidar, que foi enterrado na frente de casa de Antônio Costa. Isso foi um trabalho bem feito. Quem fez esse trabalho? Ele está acusando quem?
coitado Antônio Costa sofreu muito com isso, teve casa de pedrada, teve quebrada, teve tudo. Era um que era para ser nossa testemunha de defesa, foi tanto assustado que nem foi para ser testemunha de defesa, como todas as nossas testemunhas de defesa, foi amedrontado, assustado por isso tudo. Bom, pessoal, não vou prolongar muito, já deu 1 hora de vídeo aqui, está fazendo menos. Então, quero que vocês deixem aí embaixo o parecer, o que vocês acharam disso. Quero que vocês sejam o juiz hoje. E põe aí a opinião de vocês aí embaixo disso tudo. Certo, pessoal? Que Deus abençoe todos aí. E não esqueça, pessoal, ajude, pessoal. Compartilhe esse vídeo, passe para todos. Compartilhe meu canal. Quem não for inscrito, se inscreva, pessoal. Acione o sininho. Isso ajuda muita gente, pessoal. Que Deus abençoe todos. Obrigado por todos vocês que oraram com a gente, que torceram. E vamos esperar agora que a justiça seja feita. O difícil é você estar escutando o cara falando mentira, não poder falar nada. Me deu um negócio aqui até que parece que me afoguei, veio uma coisa no meu nariz e fiquei até sem ar assim, sabe? Mas na hora, mas tudo bem. Eu acredito, pessoal. Que a paz de Deus esteja com todos, pessoal. Fiquem todos